Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma dica do site www.dicarj.com. Na dica de hoje, pessoal, eu vou demonstrar na prática como é que funciona o ingresso de uma estação de trabalho num controlador de domínio, baseado no seguinte, pessoal. Muitas pessoas, muitos alunos, principalmente do que fizeram meu curso, ficavam sempre na dúvida, mas na hora que eu for executar, enfim, na hora que eu for incluir uma máquina num controlador de domínio, será que eu perco o Office, enfim, que já está instalado? Será que eu vou perder todo o perfil já do Outlook que já está configurado? Então o que a gente vai fazer, pessoal? Vou mostrar isso na prática para vocês como funciona, ok? Para que vocês possam fazer, e isso é muito importante até na hora de vocês fazerem uma adaptação no cliente, ou seja, nas máquinas do cliente. Vocês têm que observar, antes de vocês fazerem esse tipo de ingresso, vocês têm que observar a quantidade de programas que eles têm, os programas que eles utilizam, observar realmente se está tudo ok, se realmente não tem nada, nenhum tipo de arquivo corrompido, porque muitas das vezes o cliente diz, não, o meu Outlook estava bom, estava funcionando, está tudo funcionando, foi você colocar no servidor e agora eu parei você incluiu a máquina no servidor e agora eu parei de acessar o Outlook. E não é bem assim, ok? Eu vou mostrar para vocês na prática que não funciona dessa forma. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, eu já tenho aqui meu controlador de domínio, meu servidor local. Quem já faz, enfim, os cursos comigo já sabe que normalmente eu sempre utilizo aqui o server 1, com duas placas de rede, obviamente, uma ligada à internet e outra com IP estático, e meu domínio dicarj.local. A única coisa que eu vou fazer agora, pessoal, é ingressar essa máquina estação aqui. Eu vou ingressar essa máquina, aqui, ó, vou botar aqui no domínio dicarj.local. Vai me pedir as permissões administrativas. Eu vou incluir agora essa máquina no domínio, e após incluir essa máquina no domínio, aí sim eu vou fazer os testes específicos. Uma outra dúvida que eu já vou responder para vocês por exemplo, nessa minha máquina eu tenho o usuário user. Isso é uma das coisas que acontece muito das vezes. Eu não sei o nome da máquina, não sei o nome do usuário, já sai incluindo ela no domínio. Você vai precisar desses dados depois, caso você queira voltar para essa configuração, ok, pessoal? Isso é muito importante. Por isso que eu sempre indico que, antes de você incluir uma máquina do domínio, você vai ali no painel de controle, usuários, verifique a conta do administrador, que está aqui no meu caso, a conta do administrador se chama user. Então verifique sempre essa conta para você poder ter certeza que você tem a senha, que você já tem todas as características dela, que você sabe o nome do computador. É importantíssimo você saber o nome desse computador aqui, então sempre nomeie os computadores para você poder saber o nome. No meu caso, a máquina se chama W10, então é interessante você nomear os computadores e aí sim ter também o nome dos usuários, principalmente se você tiver vários usuários locais aqui. Se alguma coisa der errado, você retorna a máquina à configuração atual. Muitas pessoas ainda, por medo, ainda fazem imagens, enfim, ainda fazem coisas do gênero que também não se faz necessário, mas você tem que ter certeza do que está ou do que não está funcionando. Vou dar um OK, ele vai reiniciar aqui a máquina, ok? Vou mandar ele reiniciar. Estou trabalhando com duas máquinas virtuais, ok? Mas poderiam ser máquinas reais, funciona da mesma forma. Quem já trabalha com máquina virtual, eu indico sempre para todos os meus alunos para que utilizem máquina virtual, evitem utilizar máquinas reais, principalmente para estudo. Até porque, se der algum problema, você simplesmente apaga ou retorna a máquina ao estado anterior, quando você está utilizando snapshot, coisas do gênero. Então vamos lá, pessoal, só estou esperando ele aqui ingressar no servidor. A partir do momento que ele vai ingressar no servidor, eu já criei dois usuários aqui no meu Active Directory, no meu controlador de domínio. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou ingressar com esses dois usuários. Ali no usuário user, eu vou até fazer o seguinte: antes de eu ingressar com esses dois usuários, eu vou mostrar ali no usuário user, que eu não mostrei para vocês anteriormente. Simplesmente entrar aqui no usuário user. O usuário user não possui senha, então eu simplesmente cliquei ele do lado, ele vai entrar agora no usuário user. Se ele tivesse senha, eu teria que digitar a senha do usuário, enfim, mas eu já sei que ele é da máquina W10, conforme a gente já viu o nome. Eu já tenho aqui, inclusive, você vai ver que a tela vai perder, enfim, esses ícones da barra fixa, principalmente esse daqui, ó, ele provavelmente vai sair logo que a gente ingressar com outro usuário, tá vendo? Eu estou ingressando no Office, vou mostrar para vocês, por exemplo, aqui em todos os aplicativos, vou mostrar aqui no Outlook, vou até simular aqui uma situação bem específica, ó. Vou mandar ele fixar ali na barra de tarefas, o Outlook, e vou cadastrar aqui uma conta específica, ó. Tá vendo? É a primeira vez que eu utilizo o Outlook, mas eu vou configurar como se já existisse. Eu vou até botar aqui, ó, teste, endereço de e-mail teste@teste.com.br, uma senha específica. Vou mandar definir configurações manuais,
Fica mais fácil. Vou entrar aqui com a senha. Não, perdão. Vou entrar aqui com o usuário. Teste. A senha. Pronto. Vou colocar aqui o endereço agora de entrada, ok? De e-mail, ou seja, pop.teste.com.br, smtp.teste.com.br. E vou clicar agora aqui em avançar. Vou mandar concluir. E tá aí, tá criado o nosso e-mail. Simplesmente é óbvio que é uma simulação, para a gente poder ver o que a gente vai ter aqui de resposta. Vou fechar, essa máquina nem está logada na internet, enfim, eu nem fiz as configurações aqui de roteamento específicas no servidor para poder liberar a internet de prestação. Mas agora vamos fazer o seguinte, agora vamos para o teste real, né? Vamos sair agora do usuário de conta local da máquina e vamos agora ingressar com um usuário, ele já até aparece aqui a entrar em DIC-RJ, ou seja, no meu domínio DIC-RJ. Vou entrar aqui com o usuário teste. Criei dois usuários, teste e teste 1, para poder mostrar. Isso daqui, pessoal, é uma dúvida bem típica, ok? Muitas pessoas, enfim, muitos administradores já tiveram essa dúvida, inclusive eu. É uma coisa realmente bem tranquila de você resolver. Mas você tem que ter muita atenção no cliente quando você for instalar isso daí, porque muitas das vezes você vai pegar máquinas que tem Photoshop, tem muita coisa instalada na máquina, e aí não que desinstale a partir do momento que você faz você ingressa, tá vendo? A área de trabalho toda ela é zerada, só aparece os ícones já padrões, já que apareceriam. Esse aqui é o Windows 10 e o ícone, por exemplo, daqui do Word já sumiu. Agora, se você observar, se clicarmos aqui em todos os aplicativos, por exemplo, o Microsoft Office, ele ainda vai aparecer aqui. Porém, se o usuário clicar aqui em qualquer um deles, por exemplo, Outlook, ele vai aparecer como se fosse a primeira vez que estivesse realmente inicializando. Ou seja, esse usuário específico, o perfil desse usuário não está incluído. Então, a partir do momento que ele não está incluído o perfil desse usuário, você tem que fazer toda a configuração novamente. Então, está respondido, pessoal, essa primeira parte da dúvida já está respondido. Sim, você tem que configurar, você tem que fazer o perfil específico e você perde os ícones de área de trabalho. Então, observe sempre o que o cliente tem para você não deixar o cliente na mão nesse aspecto, inclusive na hora de você dar o preço do seu enfim, você passar o orçamento para o cliente na instalação do servidor, você tem que levar tudo isso em conta, porque você vai perder um bom tempo refazendo essa configuração. Principalmente no caso aqui dos arquivos do Outlook, vou até dar aqui um cancelar, você tem que observar também os arquivos de base do Outlook, até para você saber se realmente estão todos, tá tudo funcionando, ok? Se realmente o backup dele está funcionando, o backup do cliente, enfim, de cada estação, tem que observar se todas as estações estão utilizando Outlook, e aí você vai fazer a adaptação de acordo com isso. Uma outra coisa também, pessoal, bem interessante nesse processo, a partir do momento que você ingressa uma estação num controlador de domínio, você tem que entender que ela passa a fazer parte, todas as permissões administrativas, você vai precisar de permissão elevada para poder configurar algumas coisas na própria estação de trabalho. Óbvio que depende do usuário que você vai ingressar. Se eu estou ingressando aqui, por exemplo, com um usuário que não possui permissões administrativas, na hora que vou até aqui em todos os aplicativos mostrar para vocês. Aqui, ó, sistema do Windows. Eu vou abrir aqui o painel de controle. Na hora que, por exemplo, eu quiser alterar alguma coisa, o tipo de conta, automaticamente ele vai me pedir aqui uma permissão administrativa. Eu vou ter que entrar aqui com um usuário e senha que possua, né, esse tipo de permissão para que eu possa alterar essas configurações. Então o Windows, enfim, a máquina estação que foi ingressada, ela começa a te exigir esse tipo de permissão. Quando a gente fala também, eu até poderia fazer agora um outro teste específico, seria na parte de documentos. Você tem os documentos aqui específicos por usuário. Vamos fazer o seguinte, vou entrar também, o último teste agora para a gente poder finalizar essa aula. Vou mandar sair. Pronto, vamos lá. Vou entrar agora com o usuário. Aqui, pessoal, por exemplo, olha que interessante, eu já teria que agora saber o nome da máquina e o nome do usuário que eu estava. Então, W10 User, eu já sei que esse usuário não possui senha. Então, basta eu digitar W10 User e ele vai entrar. Se eu entrar aqui, por exemplo, nas configurações, tá vendo? Aí aparecem realmente as configurações que eu já havia realizado. Se eu for aqui em documentos, novo, vou botar aqui documento de texto, vou botar aqui teste, vou simplesmente escrever alguma coisa para que ele tenha um tamanho específico aqui de 1K. Vou me deslogar da máquina, ok? Vou mandar ele sair. Vou entrar agora com o usuário teste 1 e vocês realmente vão ver a diferença na hora que eu realizar essa configuração. Porque essa máquina aqui em específico eu estava com os documentos do usuário user, ok? E agora eu vou entrar com o usuário do domínio.
Esse aqui é um último teste só para a gente poder fechar, que também é uma coisa muito específica. Muitas pessoas ficam, meus documentos, meus vídeos, será que vão sumir? Será que eu vou ter que posicionar tudo de novo? É um outro perfil. Lembrando que vocês têm que realmente fazer cópia de tudo, pessoal. O ideal é isso, façam cópia de tudo. O ideal é vocês terem um HD específico, ou nem que seja por HD externo. O ideal, óbvio, é você ter um storage na rede. Mas quando o cliente, muitas das vezes, ainda é uma pequena empresa, ele fica um pouco, enfim, relutante nesse aspecto de ter que investir. Você tem que realmente, principalmente na área de TI, a gente sabe que a empresa quer reduzir custos. E a partir do momento que você diz para ele que o servidor é capaz de realizar diversas coisas que vão acelerar esse processo, ele vai adorar. Agora, quando você diz para ele, por exemplo, eu entro aqui em documentos e percebo que os documentos que estavam lá no usuário user sumiram, você não tem acesso, mas eu estou aqui na mesma máquina. Se eu for aqui em usuários, vamos clicar aqui 2 vezes em usuários. Tem aqui usuário user, clicar 2 vezes, ele vai dizer que a gente não tem permissão, vou mandar continuar. Ele já vai me pedir aqui uma permissão elevada. E aí você até pode, vou entrar aqui com a permissão aqui administrativa do Windows. Vou entrar aqui com o administrador do Windows. Pronto, entrei com o usuário administrador. Automaticamente já criou, inclusive, uma pasta aqui do usuário administrador. Cliquei 2 vezes em user e agora, a partir de agora, eu consigo ter acesso aos documentos. Então, aí sim eu consigo fazer toda a cópia agora dos documentos para o novo usuário específico. Então, pessoal, sempre façam backup. Evitem, não confiem no sistema operacional das máquinas, das estações, porque se tiver com algum arquivo corrompido, você vai, enfim, o seu contratante vai dizer que foi você que, na hora de ingressar a máquina, o problema foi você que criou esse problema. Muitas das vezes esse problema não está com você, ok? Observe também se a máquina, o sistema operacional, não tem nada, nenhum arquivo corrompido. Então, pessoal, com isso eu fico por aqui. Espero que eu já tenha respondido diversas dúvidas de vocês. Um abraço e até a próxima.